Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, eu sou Wagner Mendes e neste episódio teremos as últimas movimentações entre os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza para 2024. A disputa no PDT envolvendo a carta de anuência ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e os contornos da visita do presidente Lula ao Ceará. Estamos aqui com a colunista e editora de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, e o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante. Tudo bem, pessoal? Olá, Wagner. Olá, Igor. Olá a todos que nos acompanham. Muito feliz de estar por aqui, já falando de eleição de 2024, né? Parece tão cedo, mas a movimentação aí já deu pra gente sentir o clima. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar por aqui. Essa semana que foi bem agitada, né? E já indica aí muitos rumos, né, muitos cenários para as eleições do próximo ano. Vamos falar sobre isso. Semana quente, já apresentei aqui os nossos convidados desta semana, mas antes de iniciar o programa, eu quero lembrar a você que o Ponto Poder Cafezinho está nos principais tocadores de áudio. Você pode nos seguir por lá, ativar as notificações para ser avisado de cada episódio. Além de seguir o nosso perfil, você pode nos avaliar, fazer comentários e sugestões. E temos uma novidade que eu anunciei na semana passada, que é a nossa enquete semanal. Eu perguntei ao nosso ouvinte se a deputada Luiziane Lins conseguiria ser candidata pelo PT à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Pois bem, 70% responderam que a petista não conseguiria ser candidata, enquanto 30% acreditam na possibilidade de candidatura. Obrigado a quem participou. E já vou lançar aqui uma nova enquete já para a próxima semana. Se a questão é o seguinte: Evandro Leitão deixou o PDT nessa semana e há rumores de que ele pode ter como destino pelo menos 2 partidos, o PT ou o PSB, para disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024. A pergunta é: para qual partido você acha que o presidente da Assembleia vai se filiar? PT ou PSB? Você pode participar da enquete no Spotify. Agora sim, a gente vai começar o nosso programa. Semana movimentada, muitos assuntos quentes aqui na política local, já em preparação para as eleições de 2024. Jéssica Welma, nós temos aí pelo menos 5 pré-candidaturas à Prefeitura de Fortaleza. Entre os petistas temos aí Luiziane Lins, Guilherme Sampaio, que é deputado estadual em exercício, Larissa Gaspar, deputada estadual. Além dos petistas, nós temos o prefeito José Sarto, do PDT, e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que está de saída do PDT. Tirando o Sarto, todos esses nomes, em tese, integram aí o mesmo grupo político. A pergunta que eu te faço, Jéssica, é o seguinte: será que a gente consegue garantir aí que esse grupo seguirá unido para a disputa do ano que vem, tendo em vista o futuro político aí, o futuro partidário, na verdade, do presidente da Assembleia Legislativa? Olha, Wagner, nesse momento, sendo perguntada sobre isso, eu fico pensando na resposta que a gente costuma ouvir dos políticos, né? Que é aquela coisa assim: não, mas tá cedo, vamos falar de 2024 em 2024, porque muita coisa muda, né, com o tempo. Mas assim, olhando para esses nomes, eu já começaria dizendo que não temos mais aí o mesmo grupo, porque claramente, nos últimos meses, o prefeito José Sarto está muito próximo da ala do PDT, que não é a favor da aliança a nível estadual com o PT. Esse grupo aqui na capital já é rachado há mais de uma década. Então, mesmo que a gente olhando com mais detalhe, a gente tenha um Evandro Leitão ainda no PDT, que é o mesmo partido do Sarto, e que a gente vai fazendo essas ligações, mas aí temos aí pelo menos já 2 grupos, pelo menos, porque a gente pode ter um terceiro grupo, se a gente considerar que temos aí os pré-candidatos do PT, Luiziane Lins, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, temos o pré-candidato do PDT, José Sarto, e podemos ter um pré-candidato pelo PSB, que seria o Evandro Leitão. Se o PT apoiaria uma candidatura do Evandro Leitão no PSB, é ainda uma incógnita. Há sinalizações de algumas lideranças importantes, como o próprio presidente do PT, o Conin, falando que vão dialogar ainda sobre essa possibilidade de conversar com outros partidos. Foi a informação que ele deu para a nossa repórter Luana Barros nessa sexta-feira.
Tem também o próprio Cid, do lado do PDT, falando nessa possibilidade de articulação com o PT, de uma candidatura que não seja do PT, mas a gente ainda não tem como saber exatamente como é que vai ser esse comportamento, porque nesse cálculo entra a Luiziane Lins, que em 2016, em 2020, foi candidata pelo PT sozinha, mesmo sem apoio do governador do PT. Ela seguiu aí brigando por essa candidatura. Então, realmente, a preço de hoje, é bem difícil saber como que esses nomes vão se comportar, mas uma coisa é certa. A candidatura à reeleição do prefeito José Sarto vai ter pelo menos duas oposições, uma da oposição tradicional, que hoje a gente tem à frente aí o capitão Wagner, já foi candidato também à prefeitura, disputou com o Sarto em 2020, e vai ter uma oposição dessa base do governo estadual, a saber se ela virá encabeçada por PT ou por PSB. Essa junção aí de PSB de bola e PT para as eleições do ano que vem, ela pode denotar muita coisa, né? Ela pode ser determinante para a vitória de um grupo político e pode ser que haja, se eu não houver essa garantia, né, dessa aliança aí para o ano que vem, pode ser que sejam divididos aí esses votos aí desse grupo, gerando aí uma disputa muito mais equilibrada, né, Jéssica? É um cálculo que a gente viu recentemente, o próprio capitão Wagner fazer, isso foi inclusive um dos temas do Ponto Poder Cafezinho da semana passada, a leitura dele de que o grupo de oposição, PL, União Brasil, deveriam estar juntos para as eleições de 2024, já pensando que a fragmentação, ela nunca é um bom cálculo, porque quanto mais fragmentado, você perde a noção do percentual que você precisa ir para o segundo turno. Se você considerar um percentual menor, você tem candidato podendo passar aí para um segundo turno com um percentual baixo e ali todos acabam tendo mais chances de conseguir entrar nessa disputa, né? Então, sempre pensar em dividir os grupos não deixa de ser uma forma de enfraquecimento. Pois é, olha, e a deputada Luiziane Lins deu uma entrevista aqui para a Live Ponto Poder na quinta-feira, inclusive fazer um convite aqui, né, Jéssica, para quem não acompanhou, que acompanhe, tá lá no YouTube do Diário do Nordeste. E nessa fala, né, nessa entrevista que ela nos deu aí nessa semana, ela falou o seguinte, que a discussão, né, da candidatura do PT em Fortaleza, ela vai passar aí pelas vias nacionais também, e o PT nacional já falou de diversas maneiras, por diversos atores aí petistas, que vão priorizar candidaturas competitivas nas capitais brasileiras, mas parece que não é uma demanda aí de primeira ordem, pelo menos do PT local, tendo em vista a própria declaração do ministro Camilo Santana, também a Live Ponto Poder, há poucos dias, desta semana inclusive, que ele fala que todos os partidos do grupo eles poderão indicar nomes, né, e que a escolha ela deverá ser daquele ou daquela que mais agrega aos aliados. Parece aí uma questão que não está resolvida em âmbito local, né, Igor? Exatamente, Wagner, mas a gente tem que ver também, ponderar assim, o papel dessas lideranças, né? Claro que o Camilo vai tentar ser ali bem cauteloso, né? Hoje ele figura aí, apontado por todo mundo, como a principal liderança política desse grupo. Então, se ele chegar nesse momento apontando ou criando restrições ali, dizendo que o PT vai impor um candidato ou qualquer coisa do tipo, ele inviabiliza ali muitas negociações. É o mesmo papel que tem o CONIN nesse momento. Já a gente pegando outras figuras, né, por exemplo, um que a gente sempre cita aqui, que é o de Assis, líder do PT na Assembleia Legislativa, ele pode avançar mais, né? Ele pode dizer mais, pode dizer o PT vai ter um candidato, precisa ter um candidato. Então a gente tem que separar um pouco essas lideranças, né, e o papel que elas atuam na mesa de negociações. O fato é que se a gente for pegar hoje, o PT tem, e o grupo liderado pelo Camilo, tem uma quantidade muito grande de lideranças junto deles ali. Então tem o PT, o PSB, o MDB de Onísio Oliveira, o PP do Zezinho e do AJ Albuquerque, o PSD do Domingos Filho, do Domingos Neto, tem o Republicanos aí do Chiquinho Feitosa, então é um grupo muito amplo. Claro, e é natural que esses partidos queiram e tenham a intenção, de fato, de lançar um nome. Inclusive, numa entrevista que eu fiz com o Domingos Filho, ele fala, né, todo mundo sonha em poder indicar o nome, mas a gente acaba se prendendo ali um pouco na realidade. E a realidade hoje é que é praticamente impensável, a preço de hoje, de agora, desse momento, que o PT não lance um nome, lance um candidato. O partido tem o governador do estado do Ceará, a liderança desse grupo é ministro da Educação, o presidente da República é do PT, há uma migração muito intensa de prefeitos para o partido. Então,
esse é o momento, a gente veio aí de um momento que o PT estava completamente enfraquecido, a sua principal liderança histórica estava presa, enfim, toda essa questão que teve, e hoje o partido está ali em um dos seus melhores momentos. O presidente conseguiu se reeleger, o governador do estado conseguiu ser eleito no primeiro turno. Então, para qualquer outro partido, é muito difícil chegar lá e dizer, olha, vai ser esse candidato e ser aceito por um PT que a gente conhece como é o PT. Então, nomes dentro do PT não conseguem se impor, quanto mais nomes de fora. Então, realmente é um desafio muito grande. Claro que essas lideranças vão ter uma certa cautela, mas o cenário que se impõe no momento é esse. Se você vê essa questão, o PT, claro que quer sempre mais espaços, né? Quer conquistar aí capitais. No momento, o PT não governa nenhuma capital no Brasil. Mas em âmbito local tem também essa questão, essa preocupação do próprio Camilo que lidera esse processo, né? Se você for olhar para a eleição de 2022, ele foi eleito, foi o indicado ali para o Senado, só tinha uma vaga, indicou o candidato ao governo do estado, é o Mano de Freitas, também do PT. Então fica também, cresce aí uma pressão também entre os aliados para ganhar mais espaços e poder indicar candidaturas em cidades importantes como Fortaleza, né, Igor? Exatamente. Agora sim, às vezes pensando por outro ângulo, né, quem seriam essas alternativas, né? Porque a gente tem um nome aí já posto do Evandro, tem da Luiziane, que é do PT, mas o nome mais de fora, assim, mais distante, digamos, ali da órbita do PT é o Evandro, que está mais fortalecido no momento. E ele é o nome aí mais cotado para se filiar ao PT, no máximo ao PSB, que ficaria ali nas asas do Camilo. Então, se você for pensar nesses outros partidos que eu citei, no MDB, no PP, no PSD, qual candidato tem hoje pode ser possível cogitar como um possível nome para representar esse grupo? Não tem no momento, né? Claro que tem ali alguns nomes que surgem dentro desses grupos, mas não é um nome tão forte no estado, entre essas lideranças, quanto o nome da Luiziane, por exemplo, dentro do PT, e do Evandro, que está fora querendo ir ou querendo que levem ele, né? Pois é, em meio a essa disputa aí, nessa corrida pré-eleitoral que está super quente, está super movimentada e faltando pouco mais aí de um ano para a campanha eleitoral do ano que vem, Jéssica, a gente tem uma crise que não foi solucionada ainda, que é no PDT. Desde o ano passado teve ali aquele racha interno, a candidatura dos pedetistas que queriam que a Isolda fosse candidata, outros queriam que fosse o Roberto Cláudio. Então essa confusão acabou acontecendo, o racha aí interno do partido, depois a quebra da aliança com o PT. Mas a bola da vez nesse momento é a tal da carta de anuência que foi concedida pelo PT estadual, que está hoje sendo organizado, coordenado pelo senador Cid Gomes. Essa carta de anuência ao presidente da Assembleia Legislativa para ele deixar o partido sem aquele risco de judicializar o mandato dele. Mas parece que o PDT Nacional entendeu diferente, já está aí se movimentando para exigir esse mandato, caso, a partir do momento em que ele se movimentar concretamente, né, burocraticamente, para deixar o partido, então isso já surge mais uma tensão ali, né? Pois é, essa queda de braço do PDT em relação à saída do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, é claramente mais um desdobramento ainda do racha de 2022, mais de um ano depois de toda essa crise, quando a gente achava que isso já estaria resolvido, que a gente começaria a falar de outro cenário, já pensando em 2024, a gente segue vendo essa crise se repetir. E se você parar para observar bem, essa crise começou no ano passado, quando o PDT com o PT racharam por causa da indicação ao governo do estado. Na época, o PDT detinha o governo do estado com a governadora Isolda Sela. A disputa pela indicação dos nomes, que acabou com Roberto Cláudio, fez com que o partido perdesse a Isolda Sela, na época governadora. Então o PDT perdeu o governo e o PDT perdeu fortes aliados que foram ali, né, Camilo Santana, o próprio racha envolvendo o Cid Gomes, senador, que hoje é o presidente estadual, mas enfrenta ainda toda uma crise interna dentro do PDT. Perdeu o processo eleitoral, então o PDT vem nesse processo só perdendo, e agora ele se vê diante de mais uma perda, que é o risco de perder um deputado e de perder a presidência da Assembleia Legislativa e perder um nome que ao longo dos últimos anos só se fortaleceu na política aqui. E quando eles olham para essa perda, lá do outro lado está o mesmo grupo, que é o grupo hoje sob liderança do Camilo Santana. Então não deixa de ser ainda um processo de reflexo desde o ano passado. Agora, sinceramente, essa desfiliação do Evandro bem poderia ser o episódio
final dessa disputa toda de 2022, que já se arrasta aí, causando desgaste público para o PDT, fazendo o partido viver uma crise pública, se desgastando entre seus aliados, perdendo prefeitos. E se a gente achava que isso seria encerrado na disputa eleitoral de 2022, o que a gente está vendo é uma conexão direta já com a disputa de 2024 pela Prefeitura de Fortaleza. Essa desfiliação do Evandro, assim, parece um déjà vu que a gente fica vendo o tempo todo, de uma crise que não se acaba, e é preciso virar essa página, deixar que cada um vá para os seus lados, siga com os seus, para ver se finalmente a gente consegue ter um outro tipo de debate, se a gente consegue pensar aí num futuro político para Fortaleza, porque, é claro, o eleitorado não é obrigado a lidar com o peso dessas mágoas internas aí, desses desgastes pessoais entre PT e PDT. Já houve muito prejuízo para o debate público em 2022 e já tá bom, né? Não vale a pena que isso se arraste para as discussões municipais. Até porque, Jéssica, assim, vamos falar aqui o português bem claro, né? Se você for criar uma batalha por cada deputado que for deixar o PDT daqui para o ano que vem, vai ser uma batalha muito desgastante. Então, assim, na minha avaliação, há muita ingenuidade nisso, porque como houve a crise, o racha no ano passado, é difícil acreditar que toda a bancada de deputados estaduais vai se manter filiada ao PDT, diante do claro racha que aconteceu no ano passado. O próprio líder do governo, Romeu Aldigueri, será que ele vai continuar no PDT no ano que vem? Então, assim, é uma questão que o partido vai ter que, de fato, amadurecer essa discussão interna para o ano que vem. Inclusive nessa visita do Lula aqui ao Ceará, nessa sexta-feira, enquanto a gente grava aqui o podcast, Romeu Aldigueri esteve no aeroporto, ali batendo foto ao lado do presidente, bateu foto com o presidente lá no PDT, não só ele, o deputado federal Eduardo Bismarck, também do PDT, estava nesse grupo, fazendo foto. E eu imagino que, até certo ponto, o PDT se preocupa, essa ala mais ligada ao presidente nacional interino, André Figueiredo, ao presidente afastado, Carlos Lupe, ao próprio Ciro Gomes, ao Roberto Cláudio, ao Sarto. Eles têm um pouco de receio da questão do precedente, porque se o Evandro puder deixar o PDT sem perder o mandato e tudo correr aí na forma como o Evandro espera que aconteça, eles abrem um precedente para que outros nomes façam o mesmo. Vale lembrar que 2024 não tem janela partidária para deputados, eles teriam que esperar o ano eleitoral de 2026, quando de fato vier a disputa para deputados, mas o partido não quer arriscar, sangrar mais em perder nomes. Mas agora fica a questão, se esses nomes são tão aliados do grupo camilista, ligado ao ministro da Educação, eles vão querer ficar no PDT para fazer campanha em 2026 ao lado de quem? Então, eu acho que o PDT não vislumbra em um cenário muito bom em relação a manter esses nomes. Pois é, Igor, e assim, o Evandro está nessa questão, nessa sinuca de bico, querendo sair, mas tem essa questão judicial, e ele acabou tentando justificar, né, essa saída ao próprio Tribunal Regional Eleitoral, falou da questão da perseguição, que é perseguido, lembrou da questão dos recursos financeiros que não foram depositados para ele na campanha eleitoral do ano passado. Então, ele está tentando ali se explicar, né? E está tentando a garantia aí de algum movimento que não vai perder o mandato lá na Assembleia. Só retomando um pouco, voltando um pouco no tempo, eu estava acompanhando o dia dessa reunião, né, do PDT, lá na sede do PDT. E aí, assim que a reunião acabou, algumas lideranças do PDT, do próprio partido, já comentavam lá sobre essa expectativa de que o grupo, né, o Diretório Nacional do PDT, recorresse dessa decisão, tentasse barrar. Então, já naquele momento, ali, minutos depois da decisão, já havia essa expectativa de que tivéssemos aí mais um capítulo desse impasse. Então, o Evandro também já se antecipou, porque na própria sexta-feira, quando isso aconteceu, o André Figueiredo, que é o presidente nacional interino do partido, disse que aquilo ali não tinha nenhuma validade, a reunião estava completamente nula e tal. E na terça-feira, na verdade, o PDT já anunciou que estaria na justiça tentando barrar, né, essa decisão. E aí o Evandro Leitão apresentou uma carta, né, se justificando ao TRE justamente por essa decisão tomada por ele. Aí, como você falou, o principal ponto da argumentação dele, Wagner, é justamente essa questão de que ele não recebeu recursos do PDT no ano passado. Isso, de fato, é algo público, é possível consultar, tem no
Tribunal Superior Eleitoral, na prestação de contas, é possível ver que o Evandro Leitão não recebeu recursos do partido. Lembrando que tivemos essa polêmica no ano passado, inclusive a gente noticiou que era justamente que as lideranças nacionais do partido queriam que esses nomes aí mais ligados ao Camilo, digamos assim, dentro do PDT, eles anunciassem publicamente a campanha pelo Roberto Cláudio. E aí ficou ali meio amarrado o envio de recursos justamente a essas manifestações públicas que o Evandro Leitão não fez. Inclusive na live do Ponto Poder ele comentou, dizendo que preferiu não fazer campanha pro Elmano e tal. Apenas torceu, né, como ele disse. Então, a gente tem essa decisão, ele não, de fato não recebeu recursos. Já teve uma decisão, inclusive na justiça local aqui no estado do Ceará, e o Evandro Leitão acabou sendo beneficiado, né? A justiça não acatou essa decisão. Então, o cenário que a gente tem por enquanto é esse. Claro que essa briga aí vai se estender bastante, mas já começou aí um impasse na justiça. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo para um recado do nosso amigo Emerson Rodrigues e voltamos daqui a pouco. Atravessei a rua. A mulher que eu achava que era a Vânia gritou do portão: "Achou?" E eu respondi: "Não sei, vou perguntar." E bati palmas. Um cão pequeno apareceu e foi até o portão. A espera de que alguma pessoa aparecesse na porta durou intermináveis 11 segundos, até que uma mulher loira, de estatura mediana, usando óculos e um vestido de malha branca, desses de usar em casa, apareceu na porta, distante uns 7 metros do portão onde eu estava. Ela parou e disse: "Bom dia. Eu queria falar com a Vânia." "É a senhora?" Sim. O que você acabou de ouvir foi o fim da busca do sigilo quebrado para encontrar Vânia Félix, a mentora do sequestro e morte da menina Natália Albuquerque Lopes. Até hoje surgem perguntas sobre o motivo dela, da Tânia e da Luísa terem praticado um crime tão bárbaro. O caso nem sempre foi tratado como uma simples busca ilegal por dinheiro. Uma suposta vingança contra a dona Verônica, a mulher do seu Zezinho Siebra e mãe de Natália, foi apontada por 2 das sequestradoras como fato motivador do crime. No terceiro episódio da primeira temporada do Sigilo Quebrado, contamos a versão das envolvidas no crime e detalhamos os últimos momentos da vida da pequena Natália Albuquerque Lopes. Espero vocês na próxima terça-feira, dia 5, nos principais tocadores de áudio e no YouTube do Diário do Nordeste. Estamos de volta, Jéssica Welman. Vamos falar aqui da visita do presidente Lula ao Ceará. Inclusive, não passou despercebida essa corrida aí pela candidatura à prefeitura de Fortaleza, a candidatura do grupo. A gente viu ali tentando aparecer na foto, ainda no aeroporto, na recepção do presidente ao Ceará, pelo menos 3 pré-candidatos ali, né? A Luiziane, o Evandro e o Guilherme Sampaio, que é vereador, mas que está como deputado estadual em exercício. Todo mundo querendo aparecer na foto ali, né? Por enquanto o momento é de aparecer na foto, né? Vale a gente lembrar um detalhe que quando o presidente Lula veio na primeira vez aqui ao Ceará nesse terceiro mandato, lá em maio, ele foi recebido por uma comitiva menor, nomes que já eram de se esperar que estariam lá, como o governador Amano de Freitas, ministro da Educação Camilo Santana, o líder do governo José Guimarães e a vice-governadora Jade Romero estavam por lá, e estava também o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, naquele grupo. Na época, já tinham começado a aparecer uns convites para que ele se filiasse ao PT, então já naquela ocasião chamou a atenção que o Evandro, né, um pedetista, estivesse por ali entre os petistas. Agora, 3 meses depois, e Lula sabe muito bem os recados que passa, sabe muito bem que foto tem significado, não seria de bom tom receber um grupo tão restrito e privilegiando um nome só. Então, dessa vez, o presidente já aumentou a sua comitiva lá no aeroporto, já tinha muito mais gente na foto e quem já tinha se dito pré-candidato apareceu por lá. Então, estava a Luiziane, estava Evandro, estava o Guilherme Sampaio, faltou ali a Larissa Gaspar, né, que já tem colocado o nome dela à disposição, mas também até agora não chegou a dizer assim, olha, eu sou pré-candidata, que é o que o Luiziane já fez, Guilherme Sampaio já fez, e o Evandro tá ali naquele, né, vai, não vai, tá todo mundo esperando esse momento, até porque por enquanto ainda não tem o partido.
Mas Lula entende desses recados. O Evandro Leitão deu uma entrevista rapidinha hoje para o nosso repórter Bruno Leite, lá no evento com Lula no Banco do Nordeste. Disse que não teve nenhuma conversa com o presidente sobre a eleição, não teve reunião, que estava lá institucionalmente. Agora, Evandro também saiu em várias fotos ali perto do Lula, atrás do presidente. E, por enquanto, o momento é esse, né? De fazer com que as pessoas vejam as imagens e comecem a colar ali uma coisa na outra. Quem vai usar isso eleitoralmente é outra história. Político nunca conversa sobre eleição, né? Não sei como é que consegue montar uma chapa. Sim. E todo mundo querendo ser lembrado pelo próprio presidente, né? Para garantir, inclusive, que vai ter uma cadeira ali lá no palanque, né? Então, assim, tem uma questão de aproximação, não é só uma questão institucional, né? É uma questão também, olha, eu estou aqui sempre por perto, eu estou sempre rondando aqui, que é para ser lembrado na hora, no momento certo, né? O segredo é ser lembrado. Agora, falando de Lula ainda, né? O Igor, em 2008, o Lula acabou não participando da campanha à Prefeitura de Fortaleza, né? Porque ele tinha, em âmbito nacional aí, o PDT, que na época a Patrícia Saboia era afiliada ao PDT, na época ela era senadora ainda e foi candidata à Prefeitura de Fortaleza, então ele acabou não querendo ir para um palanque e não ir para o outro, né? Então acabou somando duas campanhas da Luiziane em 2004 e 2008, em que o presidente não participou da campanha petista aqui em Fortaleza. Em entrevista à Live.poder nessa semana, a Luiziane ela citou o seguinte, abre aspas, difícil imaginar 20 anos depois passar pelo mesmo constrangimento, fecha aspas. É claro que ela estava citando aqui de 2004, quando nem o presidente, ninguém, o Zé Disseu, que era um homem forte do presidente em Brasília, não queriam aí a candidatura dela, porque apoiariam o Inácio Arruda, do PCdoB. Ela não se trata de 2008, mas sim de 2004. Só que ela usa também 2008 para dizer assim, olha, não me apoiou nem nas minhas duas candidaturas que eu saí vitoriosa aqui em Fortaleza. Isso serve também para dar uma pressionada aí no presidente, para dizer assim, olha, no presidente no PT, agora... E ela fala também que participou ali de 2016 e 2020, ela foi cumprir missão ali, porque o PT não vinha com uma boa imagem, vinha num momento difícil. Agora que tem Lula presidente, Elmano governador, ela usa também esse discurso para pressionar as instâncias nacionais do partido para garantir esse apoio a ela, né? Com certeza, ela vai tentar mostrar aí suas armas, assim, principalmente não mostrar que ela está isolada politicamente, porque ela ficou um período aí, como ela mesmo disse, sem dar entrevista, sem conceder entrevista e tal, e a gente tem esse grupo liderado pelo Camilo muito fortalecido, né? A gente sabe dessa proximidade do Camilo com o Evandro e todo esse cenário que se vem traçando nos últimos tempos, que a gente já vem destrinchando por aqui. Então é importante para ela nesse momento mostrar essas forças, né? Mostrar essas armas, mostrar o papel que ela tem no PT, esse histórico de atuação dela. Então na entrevista ela fala, de fato, essa questão de que 2016 e 2020 parece que ela foi candidata ali quase a contragosto, né? Assim, ela disse que em 2016 fazia muitas visitas ao presidente, né? Na época ex-presidente que estava preso, e ele pedia para ela ser candidata justamente para fortalecer o nome do partido, e em 2020 foi mais ou menos nessa toada, ele já estava solto, mas ela foi candidata. Claro que a gente sabe da proximidade dela com lideranças nacionais do partido, a própria presidente atual, Gleisi Hoffmann, mas a gente tem também o Camilo muito influente, né? Muito próximo ao Lula, né? A gente vê em todos os eventos, nas visitas. Então é o momento de cada um ali mostrar suas armas e suas forças, né? E não demonstrar esse isolamento que pode denotar um certo enfraquecimento. Agora, enfim, são muitos assuntos, a gente poderia ter feito, inclusive, uma edição diária aí do Ponto Poder Cafezinho, de tanta coisa que aconteceu nos últimos 15 dias, né? A política cearense frenética, além de já estar quente no âmbito local, o presidente Lula ainda escolhe Fortaleza para visitar nesses dias, o que, claro, também movimenta o cenário local, mas estaremos sempre por aqui, né, Jéssica Welma, aqui no Ponto Poder Cafezinho, Igor Cavalcante no Diário do Nordeste, também com os nossos materiais da cobertura política local. Vamos seguir acompanhando. Vamos sim, porque em 2022 a gente falava muito que a eleição tinha antecipado em um mês, né? Que todo aquele racha do PT e PDT fez com que as coisas acontecessem meio que antes da hora.
essa última semana deu a impressão que a eleição de 2024 resolveu antecipar em um ano. Deu assim um pânicozinho, meu Deus, já vai começar esse caos. Mas vamos ver, né? As coisas vão se assentando. A minha aposta é que talvez se acirrem, na verdade, não que assentem. Mas a gente vai estar aqui acompanhando todos esses desdobramentos. E reforço o convite de que a entrevista que a Luiziane Lins deu na live do Ponto Poder, ela é bem simbólica sobre o papel que ela pretende adotar para essa disputa como pré-candidata, as fichas que ela tem, os argumentos que ela prepara. Então, para quem acompanha o cenário político, gosta aí de fazer as suas análises, as falas da Luiziane são bem importantes para fazer uma leitura do que vem por aí. Exatamente, sempre um prazer estar por aqui, só chamar que eu apareço. E tô na torcida aqui que as coisas se animem, né? Porque muito parado eu não gosto não, gosto desse movimento mesmo. Quanto mais movimento, mais trabalho, inclusive, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Jéssica Welma, editora e colunista de política do Diário do Nordeste. Igor Cavalcante, repórter de política do Diário do Nordeste. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Na semana que vem tem mais um episódio. Fica reforçado aqui o convite para vocês participarem da enquete desta semana. Será que Evandro Leitão vai se filiar ao PSB ou ao PT? Então você que nos acompanha pelo Spotify pode votar e participar da enquete. Então é isso. Para acompanhar os nossos próximos episódios, além do Spotify, você pode acompanhar pelo Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder.